Mauro, sobre essa justificativa do Felipe Luiz, de que o time está sem perna, de que os melhores sempre vão ficar fora se continuar o calendário do jeito que está, eu discordei porque eu sempre critiquei isso no Tite, de sempre dar a mesma desculpa, e aí eu sou justo. Eu acho Felipe Luiz bom treinador? Acho, mas não vejo fundamento em time estar sem perna em maio. A temporada vai acabar em dezembro. E outra, Mauro, realmente é essa notícia? Flamengo agora vai atrás de jogadores mais fortes fisicamente, mais jovens e com menos histórico de lesão, Mauro? Bem, essa notícia eu já dei há semanas, né? Mas é engraçado, a gente requenta a coisa que as pessoas dão depois que a gente traz a informação. Mas paciência, vamos em frente. Que o Flamengo vai contratar, a gente está falando há semana, trazer ponta, quer trazer o Jorginho, quer trazer jogadores com outra característica. Não necessariamente jogadores... A questão é que eles querem jogadores com outras características, atacantes mais decisivos, que possam jogar pelo lado do campo, que driblem e que tenham capacidade de jogar por dentro. Já falei isso tudo aqui, já tem tempo. Mas, enfim. Primeiro, acho que... Eu não entendi que ele falou que o time está sem perna. Ele falou da situação do time dele. Quais eram os jogadores de meio campo que ele tinha no domingo a partir do 17º minuto do segundo tempo? Só um, Everton Araújo, não tinha mais ninguém. Saiu De La Cruz machucado, né? Então, ele não tinha mais ninguém. Alan machucado, Pulga machucado, De La Cruz está machucado, Arrascaeta, que é o meio ofensivo ali, também não tinha condições de jogo, Gerson suspenso, ele só tinha o Everton Araújo. Quem era o volante no final do jogo? Varela, que é lateral. Antes, Léo Ortiz, ficou alguns minutos na função. Outra coisa, quando esse time ganhou a Supercopa, Carioca e tal, no início do ano, e foi elogiado, eu falei aqui, essa gestão não contratou esses jogadores. Então, se tem mérito na formação do elenco, o mérito é da gestão anterior, certo? Da mesma forma, ela não tem responsabilidade na contratação de jogador com históricos de lesões. Quem tinha históricos de lesões foi o De La Cruz. Mas qual outro jogador tem históricos de lesões graves entre todos esses contratados? Eu não sei. O Alan tem... Históricos de lesões. O Alan, não, histórico. O Alan veio com uma contusão. Eu digo histórico de lesão. Mas se pensar nisso também, gente, o Paulo César Carpegiani foi um jogador histórico do Flamengo, contratado nos anos 70, machucado. O Cláudio Adão, que depois jogou em vários clubes e brilhou no Flamengo, machucado. Eu não sei até que ponto, sabe? Eu já vi, assim, tem parte da imprensa que assim, a diretoria do Flamengo fala pela boca de alguns colegas, né? E às vezes os caras falam, cara, é muito claro que o dirigente está falando por eles. E isso é uma tentativa de desqualificar as contratações da outra gestão. Tem política no meio. Eu acho que o Boto não tem nenhuma responsabilidade na formação desse elenco, porque ele não teve oportunidade de ir ao mercado. Só pôde trazer o Juninho, jogador barato, 5 milhões de euros, né? Mas ninguém, não teve grana, porque no início da gestão, a diretoria com o BAP, corretamente, aliás, puxou o freio de mão, o Flamengo gastou uma grana na compra do terreno do estádio, e ele falou, para tudo, não vai contratar ninguém. O Flamengo não investiu no início do ano. Quem investiu foi o Palmeiras, o Botafogo aí com esses negócios, vende, compra, troca, tal, essa confusão toda que faz, né? Vai para a Rússia, vem para cá, vai para lá, vai para o Lyon, vem do Lyon, né? Enfim, o Flamengo não investiu. Então a gente não viu a atuação do José Boto no mercado. Ele liberou o Alcaraz, até questionei muito a forma como foi feita, mas deve ficar na Inglaterra, de fato, né? E trouxe o Juninho, que custou 5 milhões de euros, jogador que é uma tentativa aí, um jogador mais barato, que eu acho até que ainda pode dar certo, tá sem confiança, tá mal mesmo, tá sendo duramente criticado, tem merecido críticas, mas eu acho que não é para desprezar, acho que tem que tentar recuperar. Eu não entendi que ele falou, o Felipe Luiz estava sem pé, ele falou da situação dele, ele não tinha jogador, gente. Não tinha jogador, vários jogadores lesionados. Não é só o Flamengo, não. São Paulo também tem vários jogadores lesionados, outros clubes convivem com isso. Isso acontece. Como evitar? Agora, eles vão buscar um outro perfil, eles querem jogadores mais fortes. Vamos ver que jogadores são esses que eles vão conseguir trazer. Agora, jogador com históricos de lesões que tinha, de fato, foi o De La Cruz, que é um ótimo jogador. E que domingo sofreu uma lesão que nem muscular ele, foi torcer o joelho. Torceu o joelho, dá um salto, cai no chão, torce o joelho. Quer dizer, se machuca muitas vezes, de fato. Mas é um ótimo jogador. Agora, quando foi contratado, também ninguém na imprensa, nem eu, nem ninguém, um de nós falou, não, ele se machuca muito. Isso não foi destacado. Foi falado muito ao passant. Muito ao passant. Um outro, se machucou e tal, blá, blá, blá. Mas, enfim, o Arrascaeta, sim, esse tem vários problemas. Domingo mesmo ficou fora, não tinha condição, a gente sabe disso. Está agora com um trabalho mais específico, está conseguindo jogar.
Agora, o Flamengo está com vários desfalques. Ele não tinha o time do domingo, não tinha ninguém. Ele não tinha o Plata, que é titular do ataque, que é o jogador preferido dele, desses que jogam pela ponta e tal, faz outras funções. Ele não tinha todos esses que eu citei. Ele estava sem 6 jogadores titulares naquela altura. 5 titulares, e uma opção direta, que é o Alan, que é a primeira opção para a vaga do Pulgar ou do De La Cruz. Então, os 3 volantes fora, ficou com o quarto, que é o Everton Araújo, que é o jogador da base muito aquém. Não tinha Arrascaeta, não tinha Plata. Então, assim, o time estava desfigurado. E o Botafogo também estava totalmente mutilado, também, com vários desfalques. O que aconteceu, que as pessoas não prestaram atenção, foi o seguinte: na semana passada, vou traçar aqui um paralelo, a semana do Palmeiras, a semana do Flamengo e do Botafogo. Como foi a semana do Palmeiras? Um jogo quase amistoso contra o Bolívar, quinta-feira, às 7 da noite, no Allianz Parque. Fez 2-0 rapidamente e descansou. A mobilização do Palmeiras foi para ganhar do Red Bull Bragantino fora de casa, que era um jogo muito mais difícil do que o Bolívar. Por que pôde o Palmeiras fazer isso? Porque ele já estava classificado. Ele fez o seu papel. O Flamengo e o Botafogo se embananaram. O Botafogo perdeu para a Universidade do Chile, perdeu numa falha do seu bom goleiro John para Estudiantes, na Argentina, e se viu na semana passada obrigado a ganhar do Estudiantes, no mínimo empatar. Não podia perder, ia ser eliminado. O campeão ia ser eliminado se perdesse em casa. E estava 2-0, empatou 2-2, depois fez 3-2, gol do Arthur, que não pôde jogar contra o Flamengo. O Flamengo é a mesma coisa. Perdeu para o Central Córdoba, empatou fora de casa, teve que ganhar, daí ele deu toda a mobilização, foi para o jogo de quinta-feira. Aí chegou no domingo, os times estavam mutilados, desfalcados e desmobilizados. Porque você não consegue fazer uma mobilização tamanha para um clássico, para um jogo desse, nessa situação, com a faca no pescoço. Se perde, está fora da Libertadores, não podia perder. Então a derrota do Central Córdoba, ela teve efeitos colaterais até agora. E as derrotas do Botafogo também fora de casa, para essas duas equipes, também tiveram efeito colateral. Isso impactou diretamente no clássico. O Palmeiras, ao contrário, porque fez seu papel. Se o Botafogo tivesse pelo menos empatado com os 2 jogos fora, vencido um e perdido o outro e tal, mas perdeu 2 jogos fora, ganhou do cara bobo com o gol do final no Engenhão, com muita dificuldade. Então o Botafogo veio tropeçando, teve que reagir. O Flamengo é a mesma coisa. Então a Libertadores impacta no Campeonato Brasileiro, porque você tem jogos na mesma semana. Então, se você perguntasse a um torcedor do Botafogo ou do Flamengo, no início da semana passada, você essa semana vai ter um empate e uma vitória. Escolhe aí, quando você quer empatar, quando que você quer vencer. Todos certamente falariam: quero vencer na Libertadores, que eu sobrevivo, e empatar o clássico, que não resolve, o campeonato ainda está no começo, tem muita coisa. É óbvio, a escolha é óbvia, qualquer um faria isso. E foi o que aconteceu com os dois. Venceram as suas partidas pela competição internacional, empataram entre eles num jogo para 0-0 mesmo, com pouquíssimas chances de gol, jogo fraco, bem aquém. Agora, essa situação do Flamengo é essa, já há algum tempo. Tem muitos jogadores machucados, agora, é porque o Pulgar é frágil. Então, muito cartão, né? Muita suspensão que ele fez. Machucado, nem se machuca tanto. Teve lesão no começo, quando ele chegou ao Flamengo, depois não se machucou tanto assim. O Alan veio machucado, depois não estava ficando machucado, estava disponível há um tempão. Agora sofreu uma lesão muscular. Isso acontece. Nesse calendário vai acontecer cada vez mais. Tem muito jogo, muito pouco tempo de recuperação e você vai ter muitas lesões. Não sei se esses jogadores que vão chegar serão super-homens que não vão se machucar nunca. Vamos ver como é que vai ser. Agora, também acho que não pode cobrar essa gestão por esse elenco, porque o elenco não foi formado por essa gestão. Não foi o Boto que formou, de fato não foi. Como também não se deve atribuir méritos a ele se esse elenco amanhã obtiver mais vitórias, se for esse mesmo elenco, porque também não foi ele que formou. Ele só faz a gestão. Pela formação do elenco, não. Agora, o elenco é bom, os jogadores são bons, agora tem problemas sim, especialmente no ataque. A produção ofensiva ela é baixa. O cara que olha só para a tabela de classificação e vê lá um saldo expressivo, ele muitas vezes ignora que 2 jogos atípicos do Flamengo tiveram aí nesse pacote. O 6-0 no Juventude e os 4-0 no Corinthians. Por que o Flamengo está atrás do Palmeiras 4 pontos? Porque o Flamengo não ganhou do Vasco nem do Internacional. E amassou os 2 no segundo tempo, dos 2 jogos. Encurralou, perdeu um monte de gol, não ganhou. E o Palmeiras ganhou do Vasco, no presente do Hugo Moura, com um laço bonito, assim, em cima, uma embalagem bacana, aquele erro crasso do jogador do Vasco, e ganhou do Internacional em Porto Alegre. Mesmo com menos posse de bola, o Palmeiras foi lá e ganhou. Aí está a diferença, muito claro, 4 pontos de diferença. São esses 2 jogos. O Palmeiras ganhou, o Flamengo não ganhou. O Palmeiras jogou um jogo fora e o outro em campo neutro. O Flamengo jogou os 2, como um em campo neutro contra o Vasco, que tem 2 torcidas, e outro como mandante contra o Internacional. E não venceu os 2 jogos. Aí está a diferença na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E um detalhe: o time do Felipe Luiz, outra coisa que pouca gente percebe, o time do Felipe Luiz tomou, nos últimos 11 jogos, ele só tomou gol em 2, na derrota para o Cruzeiro e no empate com o Central Córdoba. Vou repetir, 11 jogos, em 9 não foi vazado. Se o ataque produzir minimamente, vai ganhar jogos. Você toma pouco gol, cara.
Você vai fazer 1, 2, você vai ganhar os jogos. Mas o time não está produzindo. E domingo foi assim de novo. Mas acho que o domingo até foi mais compreensível pelo esforço feito na quinta-feira, que foi uma ótima atuação, né? Todo mundo elogiou e foi muito boa mesmo, né? E era necessário vencer. E pelos desfalques. O time estava completamente desfigurado no final. Não tinha nada a ver com o que seria o mínimo razoável ali do time que ele pode escalar quando pode contar com, pelo menos, boa parte do elenco, com tanta gente fora de combate, jogadores que foram saindo ao longo do jogo também. Então, acho que isso é um momento difícil da temporada, isso acontece. Não é motivo para arrancar os cabelos, para achar que nada presta, nada disso. É seguir trabalhando e no meio do ano, quando tiver oportunidade, fazer contratações dentro do perfil que eles procuram, o que não garante nada. Você pode trazer um cara que nunca se machucou. Por exemplo, agora andaram dizendo que o Jorginho tem histórico de lesões. Não tem. Pode pesquisar. O Jorginho não tem muitas lesões na carreira. Sofreu uma lesão recente, é verdade, mas não tem muitas lesões na carreira. Pode chegar no Flamengo e se machucar. E como eu falei, nos anos 70, com a medicina esportiva 40 e poucos anos atrasada em relação à atual, o Flamengo contratou 2 jogadores machucados. E os 2 viraram jogadores importantes, um deles histórico até, que foi o Carpegiani, capitão, campeão brasileiro, depois técnico e tudo mais. E o Cláudio Adão, que depois do Flamengo jogou em 300 clubes, fazendo gol em todos eles. Ele sai do Santos, menino, machucado, vai para o Flamengo, se recupera, joga muito bem, depois vai para o Fluminense, segue a carreira dele por vários, Botafogo, Vasco, jogou Corinthians, jogou em vários times. E até hoje está lá fortão, lá bonitão, tal, todo saudável. E o Carpegiani, mesma coisa, chegou machucado do Internacional e foi um jogador histórico. Então, assim, o jogador tem tido. O Pedro tinha um histórico de lesão. Ele sofreu o ligamento cruzado no Fluminense. E aí, não valeu a pena contratar o Pedro? O Flamengo ganhou a Libertadores graças a ele, não foi graças ao gol do Gabriel apenas na final. Ele foi o destaque. O cara que foi artilheiro, destaque da competição. Tem histórico. Vamos olhar se tem histórico de lesões. Pedro sofreu o ligamento cruzado no Fluminense. Risca ele. Riscariam? A coisa não é tão simples assim. É um pouco mais complicado. Eu acho esse raciocínio muito raso, muito conveniente de quem fala, né? Como se fosse o dirigente falando, né? A boca do cara mexendo é o Cartola falando. E aí tem uma pegada política muito forte. Tentativa de atacar a outra gestão. Não estou defendendo ninguém não, tá? Nem a antiga, nem a atual, nem estou atacando ninguém. Estou dizendo que a informação, a análise não pode ser contaminada porque determinado coleguinha está a fim de fazer lobby para quem está no poder e atacar quem antes era parceiro dele, no caso os caras que estão lá fora do clube agora. Todos erram e acertam, e esses que estão lá no poder, a gente vai saber se vão acertar no mercado ou não em breve. Agora não dá para saber ainda, porque nem houve oportunidade. Vamos ver como é que o Boto vai trabalhar mais adiante, aí a gente vai poder falar a respeito. E vai abrir, né, essa janela de transferências aí, né, para o Flamengo. O Flamengo quer fazer aí grandes contratações, é o que se fala nos bastidores, que o Flamengo quer reforçar o elenco. Agora, Piperno, outra situação do Flamengo é que esse Flamengo cai muito quando os principais jogadores não jogam, né, Piperno? Se é para ter um elenco tão forte, é para render melhor também quando entrarem reservas. E muitos reservas não rendem, né? Muitos reservas que têm nome, que têm valor altíssimo, quando entram não dão conta do recado, porque o Flamengo, quando está com o time titular, é um time, e quando está com reserva, é claro que vai ser abaixo, mas ele fica muito abaixo. E isso tem que ser cobrado um pouco também, né, Piperno? Bom, eu acho que aí tem uma série de coisas, né? Primeiro que, óbvio que se tirar de uma vez só, o Gerson, o Wesley, o Léo Ortiz, é óbvio que qualquer time do Brasil sentiria muita falta e o padrão cairia. Agora, tem uma outra situação que eu questionei muito quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba e naquele dia, consenso que o Felipe Luiz errou, né? Era estreia enfim, um dos primeiros jogos em Copa Libertadores, o segundo jogo, aliás, né? O Flamengo tinha vencido com dificuldades lá na Venezuela, o gol do Juninho, por sinal. Então, seria o primeiro jogo em casa, tem que ganhar. E aí ele avaliou mal o time adversário, né? Talvez tenha subestimado um pouco, mas a questão é que tudo acabou indo para a conta dele. E naquele dia o Flamengo jogou com 8 titulares. Então, veja, se o Flamengo com 8 titulares não consegue ganhar e joga mal contra o Central Córdoba, tá evidente também que não é só culpa do técnico, né? Os caras em campo têm que tomar mais iniciativa, tem que procurar resolver em campo. E aí vem realmente esse questionamento que você faz, né? Então tem, de fato, algumas reservas que não estão no mesmo nível.
óbvio que ninguém vai ser do nível do Gerson, mas o que eu falo é com qualidade para jogar num time importante, num time forte como é o Flamengo. A realidade é que aqui no futebol brasileiro se vendeu muito a ideia dos super elencos, no caso de Palmeiras e Flamengo, e ninguém é super elenco. Você tem elencos melhores, com vários bons jogadores, e os dois têm vários bons jogadores, mas em elenco algum está sobrando super craque. Não é assim. Então você tira 2, 3 jogadores, é claro que a qualidade do time principal vai acabar caindo. Eu acho até que hoje a diferença entre titulares e reservas, a exceção do Estevão, ela é menor no Palmeiras do que é no Flamengo, mas também é um elenco que está sendo montado há mais tempo. Perdeu tudo ano passado exatamente para trabalhar essa reformulação, então é uma reformulação que já começou, gastou quase $500 milhão esse ano, não foi o caso do Flamengo, então é claro que nesse sentido o Palmeiras trabalhou melhor. E aí, como passou muito bem pela fase de grupos da Copa Libertadores, agora vai ter amistosos de luxo. Então, daqui a pouco o Palmeiras vai encerrar a participação dele e também não vai esquentar a cabeça. Pode perder de 8, 10 em casa, que ele vai fechar a primeira fase com a melhor campanha. Isso significa que o time vai ganhar uma data para se preservar para o brasileiro, que nesse momento, até embarcar para o Super Mundial, é a prioridade. É isso, é um Flamengo que acabou, tendo uma má atuação diante de uma grande atuação contra a LDU pela Libertadores. Tem um jogo decisivo de Libertadores essa semana de novo, contra o Deportivo Táchira. Dessa vez o Flamengo muito favorito em casa, podendo inclusive ser o líder do grupo, no fim dessa primeira fase da Libertadores.